Olá, alunos da Escola Técnica Aberta do Piauí. Começa agora mais uma aula referente à disciplina Inglês Instrumental. Hoje vamos estudar a unidade correspondente aos afixos. Até agora falamos bastante das estratégias de ensino, dos tipos de leitura e da importância de saber usar corretamente o dicionário para encontrar o significado adequado de uma palavra conforme o texto que estamos trabalhando. Para facilitar ainda mais a compreensão do significado das palavras em um texto, ou até o significado de palavras sem nenhum contexto, é preciso lembrar que, muitas vezes, elas aparecem acrescidas de elementos que são chamados de afixos. Mas o que são afixos? Afixos são elementos mórficos que se agregam a radical a fim de formar palavras novas. Por exemplo, a palavra happy, que significa feliz, está, neste exemplo, agregada ao afixo an, formando uma nova palavra com sentido contrário de happy, ou seja, com significado de infeliz. A palavra success, cujo significado é sucesso, ao ser agregada ao sufixo full, formou uma nova palavra cujo significado é bem-sucedido. Assim, utilizando nossos conhecimentos sobre os afixos, é possível se obter mais ferramentas que facilitam ainda mais a compreensão do significado das palavras em um texto. Os afixos são divididos em prefixos e sufixos. Vamos conhecer algumas especificidades relacionadas a cada um deles. Os prefixos são elementos mórficos colocados antes da palavra base, alterando o seu significado sem modificar sua categoria gramatical. Veja dois exemplos formados por prefixo, a palavra biology e a palavra biography. Estas palavras são formadas pelo prefixo bio. A função do prefixo aqui é modificar o significado da palavra base a qual está ligado. Por outro lado, os sufixos são elementos mórficos acrescentados logo após a palavra base, modificando sua classe gramatical inicial e, consequentemente, o seu significado. Observe o exemplo dado. A palavra beauty, que significa beleza, gramaticalmente é classificada como substantivo. A partir do momento que esta palavra recebe o sufixo full, ela muda de significado e passa a ser traduzido como lindo ou linda. Também muda de classe gramatical, passando de substantivo para adjetivo. Portanto, estes pequenos elementos, os sufixos, podem também nos ajudar bastante a compreender o significado das palavras no texto. Veja mais este exemplo, visualizando um prefixo e um sufixo agregado à palavra happy. Na letra A palavra happy teve apenas seu significado alterado com o acréscimo do sufixo an. Passou de feliz para infeliz, mas continuou sendo um adjetivo. Já no segundo exemplo, na letra B, houve uma mudança de significado e de classe gramatical da palavra happy. Passou a significar felicidade e assumiu a categoria gramatical de substantivo ao receber o sufixo nes. Veja que a alteração de classe gramatical com o acréscimo de um prefixo não acontece de maneira tão radical como acontece com a inclusão de um sufixo na palavra base. Mas vale ressaltar que é sempre preciso analisar o contexto no qual está inserida a palavra para definir com exatidão o significado da mesma e a sua categoria gramatical. Mas atenção! Prefixos e sufixos podem aparecer em uma mesma palavra ao mesmo tempo. Vejamos o que acontece com a palavra unforgettable. Esta palavra tem como base o verbo forget, que significa esquecer. A ela foi agregado o prefixo an, que dá a ideia de negação, e o sufixo able, que significa capaz de, contrário, formando a palavra unforgettable, cujo significado é inesquecível. Vamos agora ver mais detalhes sobre estes dois grandes grupos de afixos. Observe que a listagem de prefixos visualizada mostra alguns dos principais prefixos e suas ideias.
No caderno de atividades você encontrará uma tabela maior para que você possa consultá-la na hora de tirar suas dúvidas. Também estamos visualizando alguns prefixos com ideia negativa ou contrária para que nos familiarizemos com aqueles mais comuns. Na tabela que já mencionamos, é possível também encontrá-los. A partir de agora, você verá alguns casos especiais sobre as modificações provocadas por sufixos, principalmente no contexto da categoria gramatical. Vamos iniciar com o particípio dos verbos, enfatizando as palavras terminadas em ed. A terminação ed, usada em inglês para formar o particípio dos verbos regulares, também pode ser chamado de sufixo, e dependendo do contexto e da posição que se encontra na oração, pode ser usada como verbo ou adjetivo. Mas tome cuidado. É preciso fazer uma boa análise da frase por inteiro para definir sua categoria gramatical. A palavra terminada em ed geralmente é adjetivo quando se encontra dentro de um grupo nominal, antes de um substantivo, modificando-o. No trecho do período dado como exemplo, temos a expressão Specialized Bicycle Components. Nesse caso, dentro deste grupo nominal, a palavra com ed, specialized, está exercendo a função de adjetivo, uma vez que é modificadora do substantivo bicycle. Neste caso, o ed não é particípio de flexão verbal de um verbo regular. A palavra com o sufixo ed é verbo quando o ed exerce o papel de flexão verbal dos verbos regulares no passado simples, e esta palavra não se encontra dentro de um grupo nominal. Quando se diz She worked in a bank last year, o ed é apenas partícula de flexão verbal de um verbo regular, que neste caso é worked. Vejamos mais estes exemplos. Na primeira frase, a palavra used está dentro de um grupo nominal, a blue used car. Nesse caso, a palavra used está modificando o substantivo car, que é o núcleo desse grupo nominal. Portanto, used aqui é um adjetivo. Na letra B, nós temos o verbo learn, acrescido de ed. Nesse momento, o verbo learned não está dentro de um grupo nominal, pois não assumindo neste caso a função de adjetivo, e sim de verbo. O ed na palavra learn é apenas partícula de flexão verbal de um verbo regular. Além disso, não antecede um substantivo modificando-o. O segundo caso especial dos sufixos é a terminação em ing. As palavras terminadas com ing podem ser usadas como verbos, substantivos ou adjetivos. Muitas vezes em textos aparecem palavras com as terminações em ing. A primeira atitude de quem não tem muito conhecimento da língua é traduzir tais palavras no gerúndio. Portanto, devemos estar atentos à palavra base, que muitas vezes pode não ser um verbo devido à posição que se encontra na oração, dificultando a tradução para o gerúndio, mas sim um substantivo ou até mesmo um adjetivo. Há também a necessidade de se observar o que precede a palavra com a terminação em ing, pois muitas vezes é este aspecto que determina a correta tradução da palavra no texto. Vocês vão estudar agora alguns casos de ing, começando pelo caso mais comum, ou seja, mais tradicional. O ing sendo usado como verbo, tanto no presente quanto no passado contínuo. A palavra com ing, ao ser antecedida pelo verbo to be, no caso da primeira oração no presente e no caso da primeira oração no passado, geralmente é verbo, mas só podemos ter certeza absoluta disto se o contexto for analisado. Se o verbo to be que antecede a palavra com ing estiver no presente, teremos um caso de presente contínuo. Caso o verbo to be esteja no passado, teremos um caso de passado contínuo. No exemplo, she is playing tennis,
temos o presente contínuo, pois o verbo to be, que antecede a palavra com ing, está no presente. E em she was surfing the net, temos o passado contínuo, pois o verbo to be no passado antecede a palavra com ing. Como já dissemos, o ing como verbo é o caso mais tradicional. Nesse caso, a palavra com ing será traduzida como gerúndio, indicando uma ação que está acontecendo no momento que a pessoa está falando, no caso do presente, ou uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, no caso, do passado contínuo. O ing como substantivo é gerado a partir de verbos carregando a terminação em ing, não mais como gerúndio, mas indicando a atividade relacionada ao verbo. Em português, se dissermos nadar, teremos esta palavra como verbo no infinitivo. Ao se pronunciar natação, temos agora um substantivo indicando a atividade relacionada ao verbo. O mesmo acontece em inglês. Tomemos como exemplo essas duas frases. Reading is a pleasant entertainment. E my favorite pastime is reading. Reading, em ambas as frases, está indicando aqui uma situação de substantivo. Leitura, significando leitura, e aqui também. Então, nesse caso, é importante observar que essa palavra, reading, ela está aqui acompanhada com o verbo to be, mas nem por isso vamos traduzi-la no gerúndio, e sim como substantivo. Por isso, é importante mais uma vez enfatizar que devemos sempre observar o contexto para dizer se uma palavra com ing é verbo, é adjetivo ou substantivo. A palavra com ing pode ser adjetivo quando a colocamos como complemento de um substantivo dentro de um grupo nominal. Vejamos estes exemplos. Nesse primeiro caso, nós temos a palavra exciting dentro de um grupo nominal, ou seja, esporte excitante. Nesse caso, a palavra exciting está modificando o substantivo, logo, ela é um adjetivo. Nesse caso, a palavra relaxing, ela não está dentro de um grupo nominal, mas nem por isso deixa de ser adjetivo, no caso, relaxante. Então, a gente tem que observar, e veja novamente que aqui ela está acompanhado do verbo to be is, e nem por isso nós vamos considerar essa palavra um verbo e traduzi-la no gerúndio. Vamos observar agora o verbo wash, que significa lavar. Esse verbo, ao ser acrescido de ing, ele pode significar lavagem e ter como classificação morfológica substantivo. Por sua vez, essa mesma palavra com ing, ao ser colocada antecedendo um substantivo, fazendo com que ela seja um modificador de um substantivo dentro de um grupo nominal, ela passa a exercer a função de adjetivo. Nesse caso, nós temos como tradução máquina de lavar. A mesma coisa acontece com o verbo write, que significa escrever. Ao ser acrescido de ing, pode ser traduzido como escrita e indicar uma categoria gramatical de substantivo. No entanto, quando essa mesma palavra com ing é colocada modificando o substantivo, ou seja, antecedendo um substantivo dentro de um grupo nominal, o que se percebe é que ela muda a sua classificação morfológica. Ela passa a ser agora um adjetivo, significando, junto com o seu substantivo, neste caso, materiais para a escrita. Vale ressaltar que o gerúndio é traduzido como infinitivo nos casos em que um verbo com a terminação em ing vier precedido de preposição. As mais comuns são estas aqui. Portanto, fique atento a este detalhe para traduzir a palavra com ing de forma correta. Vejamos alguns exemplos. Nesse caso aqui, my friends talked about changing some habits. O que se observa é que o verbo changing ele está acompanhado de uma preposição. Logo, ele não será traduzido como gerúndio, e sim no infinitivo, nesse caso significando mudar.
A mesma coisa acontece com o verbo driving, que está precedido pela preposição before. Vamos traduzi-lo não no gerúndio, e sim como no infinitivo, no caso dirigir. Vejamos outras particularidades dos sufixos. Vamos falar agora sobre os sufixos AR, ER e OR. Estes sufixos, ao serem agregados a verbos, geram substantivos. Por exemplo, o sufixo ER, quando agregado a um verbo, ele gera um substantivo. Nesse caso, temos como exemplo o verbo teach, que, ao receber o sufixo ER, forma a palavra teacher. No caso, o verbo ensinar passa a ser traduzido como professor ou professora ao ser acrescido o sufixo ER. O sufixo ER também, quando ele é anexado a um adjetivo, ele gera um adjetivo na forma comparativa de superioridade. Por exemplo, nós temos aqui o adjetivo big, que significa grande. Quando esse sufixo é anexado, é agregado à palavra big, que é o adjetivo, vai formar uma nova palavra indicando o comparativo de superioridade, no caso maior. No caso dos sufixos OR e AR, nós temos dois exemplos aqui. Temos a palavra act, que significa atuar. Quando é acrescido a ela o sufixo OR, nós temos actor, aquele que realiza a ação do verbo. O mesmo caso acontece com o verbo lie, que é mentir. Quando a ele é anexado o sufixo AR, forma uma nova palavra com um novo significado, no caso mentiroso. Então aqui nós temos o verbo e um substantivo. Vejamos agora alguns sufixos formadores de substantivos. Estes são os mais comuns, mas é importante enfatizar que no texto deve-se verificar se palavras que os recebem não estão colocadas como complemento de um substantivo. Caso isso ocorra, eles terão sua classificação morfológica alterada. Embora não seja tão comum isso acontecer, você os encontrará numa tabela no caderno de atividades. Encontrará também esta lista de sufixos formadores de adjetivos. No texto, as palavras agregadas a estes sufixos serão classificadas como adjetivos. É muito comum também encontrarmos em textos palavras terminadas em ly. Este sufixo, quando agregado a um adjetivo, formará um advérbio correspondente aos nossos advérbios de modo, terminados em mente. Mas cuidado! Embora não seja comum, há adjetivos em inglês que têm uma forma semelhante à dos advérbios, ou seja, terminado em ly, e o ly não significa mente. Por isso, é sempre importante observar o contexto que a palavra está inserida. E para finalizar a parte dos sufixos, vejamos aqueles indicadores de verbos. Dentre eles estão o ed e o ng, do qual nós já falamos, o sufixo ais e o sufixo en. Estes sufixos podem transformar um substantivo ou um adjetivo em verbo, como mostram os exemplos aqui. Agora, a partir das informações apresentadas, vamos identificar a classificação gramatical das palavras formadoras por sufixos nesse texto. Este exemplo o ajudará a trabalhar com os afixos em textos contidos no caderno de atividades e nas atividades adicionais. A palavra electronic, por estar sendo usada como complemento de um substantivo dentro do grupo nominal electronic book, será classificada como adjetivo. Veja que coincide com a classificação do sufixo ek na tabela de sufixos. Em book length publication, ou seja, publicação longa ou extensa de um livro, a palavra publication é, no caso, substantivo por ser núcleo de um grupo nominal, e o sufixo chan é caracterizador também de substantivo, reforçando essa ideia. A palavra digital
No caso aqui, é adjetivo, que por estar dentro de um grupo nominal, modificando o substantivo forma. A palavra consisting é verbo, é uma flexão verbal do verbo no gerúndio. A palavra produced, ela também é um verbo, assim como a palavra published também é um verbo. Estas duas palavras não estão incluídas no grupo nominal e o ed é apenas partícula de flexão verbal de um verbo regular. As palavras conventional e printed, por estarem dentro de um grupo nominal, sendo usada como complemento do substantivo, no caso book, né, elas vão exercer a função de adjetivo. Já version, por estar sendo núcleo de um grupo nominal, é um substantivo. Seu sufixo coincide com a função, né, de substantivo, como já falamos anteriormente. A palavra dedicated, por estar dentro de um grupo nominal, que significa dispositivos de hardware dedicados, ela, no caso, vai ser também um adjetivo, porque está modificando o substantivo devices. A palavra personal, também por estar dentro de um grupo nominal antecedendo um substantivo, no caso computers, vai ser um adjetivo, coincidindo com a função do seu sufixo. Used, por sua vez, não vai ser adjetivo neste caso, e sim verbo. Como vocês puderam perceber, o conhecimento das classes gramaticais é essencial no trabalho com os afixos. E para isso, as atividades mais recomendadas são a leitura e a prática de exercícios. Bons estudos e até a próxima!